Aprovada em dezembro de 2021 pela Anvisa, a vacinação infantil contra a Covid-19 teve início no estado de São Paulo no dia 14 de janeiro. Nesta edição do TV Câmara Entrevista, vamos buscar entender qual a importância de vacinar as crianças para o combate ao coronavírus, além das questões jurídicas acerca da vontade dos pais para que os filhos sejam ou não vacinados. Jacareí iniciou a vacinação em crianças no dia 17 de janeiro, junto com as principais cidades do estado de São Paulo. Atualmente, a vacinação segue ocorrendo em nossa cidade e para falar sobre a vacinação infantil, nós recebemos no estúdio do TCE a pediatra e neonatologista formada há 21 anos na Unifoa, o Centro Universitário de Volta Redonda, Tatiana Pereira. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Agradeço o seu tempo aqui para a gente debater um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse tema. E, bom, já emendando a primeira pergunta, infelizmente a gente vê muito descrédito, principalmente em grupos de redes sociais, sobre a vacinação. Sim. Sobre a vacinação em geral, mas agora, tratando sobre as crianças também. Muitos alegam, que a vacina foi feita em tempo recorde e etc. Na sua visão como profissional da área de saúde, existe segurança na vacina que está sendo hoje aplicada? Bom, hoje a gente tem aprovado para a população pediátrica 2 vacinas no país, a Coronavac e a vacina da Pfizer. A Coronavac, para vocês terem uma ideia, ela é feita com a mesma tecnologia da vacina da gripe, que é uma vacina que a gente toma todo ano sem nenhum receio, E a vacina da Pfizer é uma vacina que tem uma tecnologia diferente, alemã, realmente é uma vacina mais nova, um pouquinho mais complicada, e a gente vê que com ela temos muito mais efeitos adversos. Então, eu acho que talvez até por isso que os pais estejam tão inseguros, Bom, quando a gente trata com relação às dosagens também, existe diferença, na dosagem? Sim. A Coronavac, ela é aplicada em 2 doses, de 0,5 ml, com intervalo de 28 dias. E a vacina da Pfizer são 0,2 ml, porém, com intervalo de reforço depois de 60 dias. Ah, sim, para daí completar esse esquema vacinal da criança, Isso, Entendi. Bom, a gente viu que nos adultos certa porcentagem chegou a ter algum tipo de reação, apresentar um resfriado leve ou uma indisposição. Com relação às crianças, isso pode ocorrer ou não? Pode ocorrer não só com as vacinas do Covid, quanto as vacinas como um todo, A gente costuma ter as vacinas no primeiro ano de vida, as de 2, 4 e 6 meses, são as vacinas que têm mais reação. Por quê? Porque elas são feitas com vírus vivo atenuado. Então, é esperado que tenha um pouco de reação mesmo. Mas as reações são perfeitamente contornáveis. São febre, calor local, às vezes uma dor no corpo, uma dor de cabeça, mas nada que mais sério. O que a gente tem de evento adverso mais sério foi um caso de miocardite que nós tivemos numa criança de 11 anos em Lençóis Paulista, umas 3 semanas atrás. Mas isso aí pode ser encarado como exceção, realmente? Exatamente, até porque nos Estados Unidos a gente vacinou 8 milhões de crianças com a Pfizer e tivemos 11 casos de miocardite. E nenhum deles evoluiu para o óbito. O que eu acho interessante é porque, por exemplo, as pessoas às vezes querem ressaltar o fato de algum efeito adverso, mas os benefícios são inimagináveis, São. Porque existem muitas crianças, aqui em Jacareí atualmente existem cerca de 28 mil crianças na faixa etária da vacina, essa vacina especial, que a gente está comentando. Então, vacinar esse público é indispensável, para a nossa cidade. Exatamente, porque aí a gente consegue reduzir
a disseminação do vírus, porque as crianças, elas funcionam como portadores assintomáticos. Então, na maioria das vezes, elas detêm uma carga viral muito elevada, o que não guarda relação com a gravidade. Então, assim, as crianças têm uma carga viral muito elevada, mas necessariamente quando elas são contaminadas, elas não têm uma evolução muito grave da doença, né? Mas elas disseminam, né? Mas assim, como pediatra, caso algum pai veja, né, que seu filho está tendo uma reação alérgica, não está bem, por algum motivo, qual que é o tratamento indicado? É realmente fazer o tratamento daqueles sintomas específicos que aconteceram, levar ao médico? O que esse pai deve fazer? A minha orientação é sempre assim, febre, normalmente nas primeiras 24 horas, 48 horas no máximo. A gente sempre usa sintomático, né? E gelo no local, repouso. Passou das 48 horas ou teve alguma reação adversa mais séria, como quadro convulsivo, uma febre de 40 graus, a orientação é que procure o serviço médico. Bom, a gente falou agora um pouquinho sobre a vacinação de modo geral, do jeito em que ela ocorreu, os idosos foram privilegiados de receber, né, as doses primeiro. Ou seja, consequentemente, as crianças ficariam no final da fila. Até porque poucas, né, faleceram nesse processo. Por que o vírus, só para a gente entender, até porque muitos pais alegam, mas quase nenhuma criança faleceu por conta disso, ou quase nenhuma criança foi prejudicada, né, teve a saúde comprometida por conta disso. Por que ainda assim é de suma importância vacinar as crianças? Por conta da disseminação do vírus, porque a partir do momento que a gente tem um público não vacinado, é aquele público que vai transmitir mais a doença para os outros. Por exemplo, as crianças, elas costumam ter uma evolução benigna. Algumas crianças com Covid, a gente nem termina fazendo diagnóstico só para documentar, mas assim, a evolução faz febre 24 horas, uma dorzinha de garganta, e acabou, não tem mais sintoma nenhum. Mas aí o que acontece? Essas crianças que se contaminam, elas podem não ter uma evolução desfavorável, mas elas contaminam os adultos no peridomicílio, na escolinha, né? Então, esse que é o problema. A gente tem que tentar diminuir a disseminação do vírus, né? E acaba sendo muito importante, né? A gente trazer a vacinação para esse público por conta disso. Bom, em termos de saúde pública, isso é o que a gente mais preza. Tanto é que atualmente, vocês já devem ter ouvido falar que essa nova cepa, ela comprometeu muito as crianças. Por quê? Porque a população menos vacinada, eles não tinham começado a ser vacinados ainda, né? Não, e até a Omicron, né? Muita gente tem alertado a vinda dela, não por conta necessariamente da gravidade, é claro, né? Ninguém quer ser contaminado com o vírus. Porém, não pela gravidade, o que chamava a atenção era o fato da disseminação fácil e mais rápida, né? Exatamente. E esse é um motivo, é mais um motivo para a gente insistir na imunização das nossas crianças. Porque a gente já tem aqui no Brasil uma nova variante, que é a BA2, que veio da Dinamarca, e ela tem uma modificação na proteína viral, e que ela é 30% mais transmissível do que a Omicron. Poxa, interessante até a senhora falar disso, porque eu até não sabia que tinha essa situação. Né? Mas as vacinas atuais conseguem conter também essa nova cepa aí. Sim, na verdade, o vírus ele sofre muita mutação, né? Então, a essência dele, as vacinas terminam pegando. Tanto é que as vacinas, elas não são para impedir que o paciente tenha a doença, que ele pegue. A vacina é para impedir as formas graves da doença, né? Doutor, agora falando um pouquinho sobre... A gente está no início de ano, né? Fevereiro, volta às aulas. Na sua visão como especialista do tema, acha que está na hora das crianças voltarem para a escola, tendo em vista, por exemplo, que as crianças têm
imagino eu, até pela idade mesmo, menos comprometimento com o fato da máscara, às vezes, né, por brincadeiras que entram em contato com outras crianças e com outros profissionais da escola. Qual que é a sua visão? Você acha que talvez estivéssemos, sim, no momento ou era melhor aguardar? Olha, essa é a minha opinião pessoal, é o que eu vivi nesses 2 últimos anos no consultório. Eu acho que precisava voltar, porque a quantidade de criança que eu atendi com aumento de peso, assim, uma coisa excessiva, crianças deprimidas, com ansiedade. Então, esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. Acabou. Pode falar? Esse é um fator que a gente tem que levar em consideração, entendeu? Claro que sempre fazendo o impossível para respeitar os protocolos de segurança, mesmo a gente sabendo ser difícil nas crianças menores. Mas eu acho que o dano emocional para as nossas crianças foi muito grande. Eu tenho paciente de 2 anos no consultório que não fala, porque viveu em isolamento, né, o período da pandemia, não frequentou escola, não teve contato com família. Então, basicamente, a criança não tem muita referência, né? São aqueles atrasos de fala, criança insegura, com medo. Os casos de transtorno psicológico foram muito evidentes nesse período. Então, a minha opinião é que a gente precisava voltar a viver. Sim, porque às vezes a gente, não que esteja errado, né, focar nesse problema atual, que seria o fato das crianças poderem estar contaminadas, ter a saúde prejudicada, né, comprometida, e também às vezes vivem com os pais, avós, algum pode ter comorbidade. Mas o que a senhora comentou é realmente muito interessante, porque por mais que esses problemas sejam evidenciados hoje em dia, por exemplo, a própria Covid, mas os problemas adjacentes, né, que podem surgir. O que ela trouxe, né? Sim, o que ela trouxe acaba né, trazendo diversos danos, né? Até a gente pode elencar também a dificuldade no aprendizado, né? A perda de muito Foram tempo. 2 anos de ensino à distância, crianças sendo alfabetizadas online. Então, assim, realmente eu acho que o prejuízo foi muito grande. Não querendo menosprezar a doença de forma alguma, mas, na minha opinião, ela vai persistir, ela vai continuar existindo, porque o vírus ele vai sofrendo mutação e a gente não pode parar de viver, né? A gente não pode se exceder, não pode procurar situações de risco. Mas, infelizmente, na minha opinião, eu acho que tinha que voltar à aula, sim. É o que você até comentou da gente seguir em frente, é porque o tempo não para, né? As crianças precisam continuar recebendo, né, a atenção devida, né? A escola precisa ser, né, um local onde que eles ainda precisam ir para receber a educação adequadamente e tudo mais, né? A gente precisa seguir com isso, né? Não tem... É difícil dizer que não, né? Porque a gente vê até em outros campos, né, econômicos e tudo mais, os danos, né, causados. Com certeza. Mas, assim, não me atendo à política, à economia, que a gente sabe que foi muito prejudicada. O que eu vejo, assim, eu tenho 21 anos de formada, o que eu vejo é criança no consultório com medo de sentar na cadeira. Por medo de pegar criança que chega e chora. Os pais já estão... Porque tem medo dos pais morrerem de Covid. Entendi. Sabe? E assim, corta o coração. Realmente é uma coisa muito... Doutora, e sobre o impacto da vacinação infantil? Você acha que depois dos adultos, e obviamente, consequentemente, os idosos, primeiramente, os adultos, e agora o público infantil também recebendo a vacina... Bom, a gente já está em 2 anos de pandemia, né? Muitos especulavam que ela duraria pouco tempo, mas a gente viu que não. Você acha que a vacinação infantil pode ser um grande passo para a gente pelo menos ter o resquício, ver uma luz no fim do túnel. Do fim da pandemia?
Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque assim como o vírus da gripe, o influenza sofre mutação, cada ano a gente tem uma cepa diferente na vacina, né? Então eu acho que o Covid vai ser a mesma coisa. E eu acho que vacinar as crianças é primordial para a gente conseguir ter uma maior cobertura, uma menor disseminação viral. Bom, para a gente então fechar esse assunto, existem ainda, infelizmente, alguns pais que têm algum receio, que aí eu acho natural, não digo essa palavra do infelizmente, mas assim, porque alguns não confiam realmente na ciência. Você, como especialista no assunto, para a gente fechar esse nosso bate-papo, né, acerca da vacinação infantil, o que você diria para esse pai? Eu sempre, quando eles pedem a minha opinião, eu sempre respeito muito a opinião dos pais. Eu falo que a decisão é da família, mas se eles querem a minha opinião do ponto de vista médico, não é a opinião da Tatiana, é a opinião da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde. A gente deve vacinar as crianças, exatamente por isso que eu te falei. Para a gente parar de ter as crianças como reservatórios, entendeu? Como portadores assintomáticos, disseminando. Né? A gente em pediatria costuma dizer que os pequenos são pendrives, que eles vão na escolinha, vão na creche, e acabam pegam alguma coisinha, levam para casa. Exatamente. Sim. E com Covid é a mesma coisa. E o que a gente vê, assim, o que tranquiliza a gente é que todos os casos de complicações que nós tivemos, essa criança que eu falei do interior paulista, que teve essa arritmia, teve uma parada, fez a miocardite, na verdade ela já tinha uma arritmia que era subclínica, nunca tinha se manifestado. E pelo estresse da vacina, né, desencadeou. Entendi. Então foi uma infeliz coincidência. Sim. Né? Tá certo. Bom, doutor, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco e volte sempre para mais programas do nosso TV Câmara Entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Agradeço. E no próximo bloco vamos continuar falando sobre a vacinação infantil, mas desta vez abordando o aspecto jurídico do assunto. Vamos entender um pouco mais sobre o direito e o dever do responsável da criança para com a vacinação. Daqui a pouco a gente volta já.